Olá, hoje em nosso canal iremos abordar a doutrina de Sócrates e Platão, propagadores da doutrina codificada por Allan Kardec. No entanto, solicitamos neste momento sua inscrição e seu like ao canal, para nos auxiliar a continuarmos a divulgação da doutrina espírita. Obrigada. Então, comecemos. Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, e lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo, ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual, para encarnar-se, e da sua volta a esse mundo, após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. 2. A alma se perturba e confunde, quando se serve do corpo para considerar algum objeto, sente vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Assim, o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-las com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo, capítulo 2, N grau 5. 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios por um instante. Mas, se nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo, uma destas coisas se impõe, ou que jamais se conhece a verdade, ou que se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos, é de esperar-se, com homens igualmente livres, e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para a morte e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Ó céu e inferno, primeira parte, capitão 2 graus, e a parte, capitão 1. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais, e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se, aqui, das almas evoluídas, já depuradas, não acontece o mesmo com as almas impuras. 4. A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada, e novamente arrastada para o mundo visível, ela é, então, segundo se diz, ao redor do monumento celestial, muito dos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que entraram em corpo sem estar inteiramente puras, e considerar alguma coisa da forma material, equivalente aos nossos olhos percebemos. Essas
virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, que, assim, cada existência marca para ela um progresso intelectual e moral. Ó céu e o inferno, e a parte. Exemplos. 5. Após a nossa morte, o gênio, daimon, demo, que não havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades, para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida, por numerosos e longos períodos. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. 6. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra, são os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. Mau sentido tem a antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros, encarregados de nos transmitir a sua vontade, que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. Substitui a palavra demônio pela palavra espírito, e tereis a doutrina espírita, onde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendem Sócrates e Platão, é a de ter o maior cuidado com a alma, menos em vista desta vida, que é apenas um instante, do que em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma maneira o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Importa somente guiar bem a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre, como Deus, da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchadas de impurezas materiais, que a impede de elevar-se ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem sobre as diferenças da situação que resultam para ela, de sua maior ou menor pureza. Isso que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova, pelos numerosos exemplos que nos põe diante dos olhos, ó céu e o inferno, e a parte.